maravilhoso para cada vida, Senhor. Nós estamos aqui ansiosos para receber um pouquinho mais a sua voz, para também, Senhor, entregar a nossa adoração. Senhor, que nós vemos nesse momento, se há algum vaso, Senhor, precisando de reconstrução, se há algum vaso precisando de reparo, Senhor, que venhamos ser reparados nessa noite, que venhamos, ó Deus, abrir os nossos corações. Nós liberamos no reino do Espírito tudo que nos prende, Pai. Nós perdoamos, ó Pai, todos aqueles que nos fizeram mal, e nós também pedimos perdão, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos da Sua presença, nós queremos Te glorificar. Só o Senhor é divino, só o Senhor é santo, não existe outro. Se você pode nesse momento aplaudir o mais forte que você puder, glorifica Ele. Senhor, Tu és digno, Tu és santo, não existe outro igual a Ti. Aleluia! Através das canções, as prisões se abrem. Então eu quero te convidar nessa noite a levantar um clamor através dessas canções. Amém? Vamos lá. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vai guerrear por mim. Ele sabe a tempestade. Eu vou cantar algo mais alto. Eu vou tirar das cinzas a fé. Se levantará a morte é vencida, por Ele
mais alto que os ruídos. E quando nós dizemos isso, nós estamos falando: não importa o que está à minha volta, não importa o barulho que está à minha volta, o que importa é o que Deus diz. Diga assim, igreja: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Você não é o que o mundo diz, você é o que a Bíblia diz. Você é uma bênção. E Deus tem algo novo para a sua vida nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes da sua presença. Nós queremos algo, mas nós queremos declarar de dentro para fora nesse momento. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito
verdadeiros adoradores. No momento da palavra Ele vem para falar com a gente, mas no momento do louvor a gente vem para falar com Ele. Quero te convidar a fechar seus olhos, se você ainda está com seus olhos abertos. Existe um fogo mais forte que a morte, existe um fogo mais forte que a dor, existe um fogo mais forte que as verdades que nós ouvimos. Esse fogo é chamado fogo consumidor. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez o fogo que Deus quer derramar na sua vida é um fogo para purificar a sua história, é um fogo para purificar a sua mentalidade, é um fogo para purificar essa doença que está tentando te travar, é um fogo para purificar a sua história, a sua família. Mas o reino do Espírito não vive na igreja. Mesmo jeito que a gente está aqui, incendeia, incendeia, incendeia. O inferno também está tentando incendiar com fogo estranho. É por isso que eu te convido nessa noite a dizer isso. No reino do Espírito, Espírito Santo, Santo Espírito, desce com fogo, purifica, venha, diga: Santo Espírito, desce com fogo, Santo Espírito, desce com fogo. Nós te convidamos, somos dependentes, somos dependentes, somos dependentes. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Erga sua voz, diga: incendeia, incendeia, incendeia. Como verdades diante do Senhor. Nós fazemos essa declaração nessa noite, nesse lugar. Nós levantamos a nossa voz, nós levantamos as nossas mãos. É assim que nós nos expressamos, é assim que nós nos movemos diante do Senhor. É como o Teu Espírito bradou ao meu coração no domingo nesse lugar. Esses são os nossos bois. E eu sei, ó Pai, que muitas vezes as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos sacrifícios, eles não podem ser comparados à igreja primitiva, aos dias dos profetas, dos apóstolos.
mas é o que somos, é o que temos, essa é a nossa verdade. Estamos aqui, Senhor, nesse terceiro culto. Que seja um tempo de ressurreição. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A Trindade é Pai, Filho e Espírito. Nós também somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. E o 3 fala muito, Senhor, ao nosso respeito e à criação. Então, se há algo morto, se há algo que morreu, nesse terceiro culto, faça dele um tempo de ressurreição. Que uma unção de ressurreição desça sobre a nossa cabeça nessa noite, para que esse novo, a qual cremos, a qual confiamos, a qual cantamos, a qual pregamos, a qual declaramos, ó Pai, seja feito e realizado em nós. Receba nessa hora a adoração, as canções, os instrumentos, as mãos que se levantam, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Cerca-nos nessa hora e envolva-nos no seu manto de unção e glória. Que o Espírito Santo de Deus e os anjos ministradores encontrem lugar, ó Senhor, em nossas vidas, e sinta-se à vontade no nosso meio. Que prevaleça a sua voz, que prevaleça a sua palavra, que seja por terra todo sofisma, toda mentira de Satanás, vestida com uma verdade, caia no nome de Jesus. E que prevaleça a sua verdade, ainda que ela seja nua e crua. É o que nós oramos nesse momento, é o meu clamor nesse instante. Se você pode, levante as suas mãos bem alto aos céus e aplauda, dando brados de júbilo ao Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda Ele dizendo aleluia. Mais forte, aplauda, aplauda, aplauda. Você é aquilo que você crê, você se torna aquilo que você declara. Aplauda dizendo: eu quero viver algo novo, Senhor. Que venha o novo do Senhor, que venha uma nova história, que uma nova história continue sendo escrita, Senhor, nas nossas vidas, na nossa direção. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Podemos assentar. Já já nós voltamos para cantar e fazer o ato profético, tá bom? Quem está feliz aí? Que barulho doido é esse aí? Vocês estão ouvindo? É esse aí? Sobe um na cacunda do outro ali, puxa ele dali, ó, porque senão desliga tudo. Tem como fazer isso? Se não desligar essa linha aí, vai desligar todos. Consegue colocar uma criança nas costas aí e desligar ele? É sério que eu estou falando. Nós não vamos atrapalhar o culto por causa desse ventilador. Hã? Olha o Jadson. O Jadson não pesa nada, mas na verdade engana, né, Jairo? Parece que vai pesar. Vamos fazer um tumulto aí. Olha aí, ó, sangue de Jesus. Aê. Aí. Tá resolvido ou não tá? Mas se ficar calor aí, ó, corre para esse lado aqui, não tem problema não. Vai ter um climatizador aqui, eu estou vendo ele pelos olhos da fé. Quem está estenda a sua mão para esse lado e fala: eu creio, eu creio, eu creio. Estenda a mão e fala: eu creio. Agora põe a mão no bolso e fala: vai sair daqui. Põe, eu quero ver agora. Não tem de outro salto se Deus. Irmãos de Deus. Irmãos, hoje eu fiquei a tarde toda correndo atrás disso daí. E é claro que nós vamos fazer isso com muita calma. É ou não é?
sem ficar protelando, sem ficar, tem uma palavra aqui melhor para se usar, procrastinando, é essa daí, mas nós vamos ir gerando isso no reino do Espírito e vai dar tudo certo. Eu visitei vários lugares hoje, uns 4 lugares, com esse climatizador que nós queremos colocar aqui. Já vou falar desse assunto agora, aguça os seus ouvidos aí. Não é um exaustor, irmãos, até eu me confundia nisso. Exaustor é aquele que puxa o ar. Climatizador, ele joga um ar aqui para dentro, mais fresco, que no caso, vindo daqui, vai ser tirado lá de cima. Aí fora está fresquinho, irmão? Está gostoso aí? Tá, não está? Então, vai pegar aquele ar fresquinho de lá, jogar aqui para dentro, trocar esse ar daqui quente, abafado, vai jogar um ar mais umedecido aqui, né? Porque ele passa pela comela, igual aquele que a gente tem lá na 11ª, porém com algumas qualidades, menos barulhento, muito menos barulhento, mas muito menos barulhento e com mais eficiência, tá bom? Visitei alguns lugares, o equipamento é bom. Qual o valor, pastor? R$9.000, uma entrada e mais 5. Já ajuda bastante. Se tivesse aqui agora, pelo menos estaria um pouquinho mais fresquinho. E na vontade de Deus, na direção de Deus, Deus vai levantar isso daí e vai ficar tudo certo, tá bom? Nós vamos ir orando e nos movendo, até por isso eu vou falar, que a propósito, eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui, tá bom? Vamos à palavra de Deus. No finalzinho nós vamos ofertar a Deus aqui no altar e vamos fazer o nosso ato profético. Está querendo dar uma microfoniazinha bem curtinha. Essa daqui apaga, irmão, apaga essa daqui. Aí, projeta para mim Apocalipse. Se você tem sua Bíblia, abra ela. Se você quiser anotar, anote. Se quiser riscar a sua Bíblia, pode riscar. Eu, quando me converti, eu achava que era pecado riscar a Bíblia. Um dia, foi um pastor pregar na igreja. Logo que eu tinha me convertido, ele foi pregar na igreja. E aí ele esqueceu a Bíblia no altar e já tinha descido. Aí ele falou assim para mim: ô menino, pega minha Bíblia ali, por favor. Quando eu olhei, irmãos, toda riscada, toda anotada, toda marcada. Aí eu falei: rapaz, mas pode riscar, não é pecado não. As coisas da nossa, quando a gente é menino na fé, né? E eu tenho algumas Bíblias, 2 pelo menos lá. Uma eu dei para Mateus, a outra ainda está lá em casa, toda anotada, toda rabiscada. Isso é importante para que você possa voltar ali novamente. Abra aí Apocalipse, projeta para mim aqui, capítulo de número 21. Isso. Já já nós vamos chegar aí. Agora olhe para mim. Deixa eu fazer uma introdução aqui, eu vou tentar ser breve e rápido. Eu acabei de falar para vocês que quando eu era novo convertido, eu ainda era imaturo espiritualmente falando. Eu achava que não podia anotar na Bíblia e riscar a Bíblia, que era pecado. Irmãos, essa imaturidade, ela nos atrapalha demais, porque você pode não ser imaturo assim nessa questão da Bíblia, mas nós às vezes somos imaturos em outras questões. E eu quero só tratar bem rapidinho, inclusive, a questão da nossa liturgia de culto, do nosso formato de culto. Um dia eu vi um pastor falando sobre evangelismo. E a Bíblia diz que nós precisamos ter as estratégias que ela vem de Deus para nós alcançarmos todo tipo de pessoa. Vocês lembram do apóstolo Paulo, quando ele chegou em Roma, e ele foi passando de cidade em cidade, ele foi passando por algumas cidades, e ele chegou em um lugar de muita idolatria, e ele encontrou um altar chamado o altar do Deus desconhecido. Era um altar pouco visitado, era um altar que quase ninguém ia. Por quê? Porque não tinha um nome, porque não tinha uma referência. De quem era aquele altar? Do Deus desconhecido. O que Paulo faz? Ele se aproveita, ele se utiliza de estratégia. E ele vai aonde? Ele vai pregar sobre o Deus desconhecido. Porque de fato Jesus era desconhecido ali. Ele pregou sobre um altar de idolatria? Não, ele usou uma estratégia.
Ele disse assim: olha, eu quero falar com vocês aqui, irmãos romanos, vocês têm, eu vejo que vocês, atenienses, né? Atenienses, vocês têm tantos deuses, vocês são repletos de tanta religião, de tanta religiosidade, mas sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim revelar para vocês o Deus desconhecido. E ele prega maravilhosamente sobre Jesus. Ele faz Jesus, que era um Deus desconhecido, conhecido. E não é simplesmente aquele altar que ele levanta, não, ele levanta a bandeira do Evangelho de Cristo. Irmãos, foi algo assim, ó, tremendo. Quando ele sai daquele lugar, os dois principais templos de idolatria, um era Dagon, é derrubado. Há uma conversão poderosa em massa. Mas o que Paulo fez? Ele se utilizou de sabedoria, de estratégia. Então olhe para mim. Eu fui muito tocado quando eu ouvi um pastor falando, eu volto aqui, sobre evangelismo. E ele disse: por que às vezes nós não conquistamos almas para Jesus? Quando, evangelismo não, missões. Quando nós vamos fazer missões? Porque nós chegamos em outro país, em outra cultura, com outros povos, e nós queremos ficar implantando usos e costumes e cultura do nosso país. E isso aconteceu no Brasil, quando os missionários europeus chegou aqui, numa cultura totalmente diferente, a Europa totalmente, o clima da Europa é diferente, a cultura da Europa era diferente. E quando eu falo cultura, eu estou falando de todos os níveis, inclusive de estudo, de conhecimento, de sabedoria. Naquela época o Brasil ainda era muito assim, muito abaixo da média. E eles vêm com usos e costumes, eles vêm com cultura. Por exemplo, o terno. Porque na Europa, se você não colocar um cachecol, um casaco, na Europa, que dia que é que não está frio? O dia de calor lá é o dia de frio para nós aqui, irmãos. Nós aqui nunca experimentamos 1 ou 2 ou 3 abaixo de 0. Nós nunca experimentamos isso aí. E aí faz um friozinho aí de 5, 4, nós já fica. Então, a cultura era terno, era uma roupa, um pessoal mais agasalhado, e eles vieram com essa cultura. E aí então se implantou um pouquinho de uso e costume na igreja. E a igreja do Senhor Jesus deixou de crescer muito no Brasil por causa de usos e costumes. Por quê? Porque misturou a liturgia, misturou o que Deus queria com costumes, com isso, com aquilo, e aí parou de fluir, parou de romper. O pastor disse assim: quando nós chegamos em uma cultura, nós temos que observar aquela cultura. E o que nós temos que fazer? Pregar a Cristo. O que tiver introduzido naquela cultura que fere os princípios da palavra de Deus, precisamos de unção para arrancar aquilo daquele povo. Mas essas pessoas não são transformadas e mudadas sem antes apresentar a elas quem de fato transforma, que é Jesus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque vamos mergulhar na Bíblia. Se nós pegarmos esse culto aqui hoje e transportarmos ele lá para os dias bíblicos, ele seria totalmente diferente aqui. Se nós pegássemos esse culto hoje aqui e levássemos lá para os dias de Jesus na sinagoga, tudo seria diferente. A começar da tecnologia. Porque nem Jesus, nem os profetas e nem os apóstolos, nenhum deles usaram o microfone. Nenhum deles usaram os amplificadores. Faça uma pesquisa para você ver quando isso começou. 1900 e não sei quanto que inventaram o primeiro megafone. E de lá para cá o megafone já foi evoluindo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, nós às vezes deixamos de receber a palavra de Deus e permitimos que Satanás venha, entre e atrapalhe por causa de um uso e costume, por causa de uma cultura, por causa de uma liturgia que às vezes Deus nem está olhando para isso. Se eu
vi, eu fiquei percebendo que domingo aqui, por vários momentos, assim, o pastor Ailton, e até por isso que eu estou falando isso agora, porque aquilo, eu estou tão acostumado com a voz amplificada, estou falando eu estou tão acostumado com a voz amplificada, que cada vez que fazia assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Coisa simples. Nós estamos habituados assim. Um dia uma pessoa saiu da igreja e falou assim: o pastor cita pouco versículo. O pastor prega lá, às vezes lê um versículo só. O pastor nem lê a Bíblia para pregar. Quem estava falando isso ao meu respeito era uma pessoa que nem a Bíblia lia de jeito nenhum, e está desviada hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo entrou, cirandou por causa de uma questão simples. Então, por exemplo, se fosse Jesus aqui hoje, se isso aqui fosse uma sinagoga dos dias de Jesus, a sinagoga, ela tinha uma liturgia muito diferente da nossa. Primeiro que as mulheres ficavam num lugar, não literalmente do lado de fora, mas num lugar que era fora do lugar onde os homens ficavam. Segundo que não tinha a tecnologia que você está vendo aqui agora. E também o altar não era desse jeito aqui. E também não tinha essa tribuna desse jeito aqui. Quem pregava na sinagoga? Quem falava na sinagoga? Quem tinha voz de ensinar na sinagoga? Os mestres, os principais da sinagoga. Jesus era um. Então, ele não ficava assim, nesse lugar mais alto. Ele ficava no meio. O lugar do mestre na sinagoga era no meio. A sinagoga era em círculo. Então ele falava, ele ensinava, era ensino. Não eram palestras. Palestra é uma coisa, e não é proibido, é bom, dependendo do que for, é ótimo, uma boa palestra. Mas era ensino. E nem tinha a ver com o pentecostalismo que nós falamos hoje. Jesus não pregava com... Irmãos, eu posso te garantir, Jesus não pregava da forma que nós, muitas vezes, os pastores brasileiros e americanos, vindo lá da raiz do avivamento de Rua Azusa, prega hoje. Não, Jesus não era assim não. Por quê? Porque a cultura dos rabinos judaico é preservada até hoje. Você quer saber como que Jesus pregava? Pesquise na internet um rabino falando. Esses dias eu estava ouvindo eu estava ouvindo um culto na sinagoga. Era ensino, literalmente ensino. Então como que funcionava? Um dia da semana lia-se os pergaminhos, a Torá lia-se, para que todos pudessem ir para casa e dar continuidade naquela leitura e meditar naquela leitura, e depois voltava, não falhava, não faltava, voltava para explanar o que foi lido. Sabe como que começava? Com perguntas. Muitas vezes a mensagem pregada não era como essa, uma mensagem que eu parei, pensei, meditei, escrevi, não era assim. Muitas vezes o ponto de partida daquela mensagem, depois de um tempo de oração e adoração, como nós temos aqui, se suscitava em cima de uma pergunta. Isso aqui que eu ia lá e respondia. Ia lá e respondia. Por exemplo, no dia que Jesus foi abandonado por vários dos seus discípulos, tudo começou por causa de uma pergunta. Tudo começou com uma pergunta. Jesus fala algo e alguém se levanta e fala: mas Jesus, o nosso antepassado, os nossos pais na fé, eles comeram do maná que desceu no deserto, sobre a lei de Moisés, eles viveram, e agora vem o Senhor, Rabi,
dizer que a lei está sendo cumprida. Jesus disse, está sendo abolida. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas eu quero dizer para vocês que eu estou cumprindo a lei aqui. A lei está se cumprindo aqui, e quero dizer para vocês que eu sou antes de Moisés, eu estou lá desde o princípio, e está diante de vocês o pão vivo que desceu do céu. O antepassado viu do maná e comeu do maná, e vocês estão vendo o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem eternidade. O povo foi embora. Sabe por que eles foram? Porque eles estavam na lei de Moisés, eles vieram da cultura da lei de Moisés, eles sabiam de todos os ensinamentos, considerando Moisés como um dos maiores profetas, mas não estavam entendendo o cumprimento daquela promessa diante dos olhos deles. Por quê? Por causa de religião, por causa de religiosidade, por causa de cultura. Então, se nós sairmos daqui, já estou terminando, e for a introdução aqui, for para um outro ministério, você vai ver uma liturgia diferente. Está errado? Deus não quer saber disso? Não, às vezes não. Um irmão aqui, vivia falando para mim, deixa eu ver se ele está aqui, para ele não passar vergonha. Não está não. Ele vivia falando para mim, essa parede preta, hein, pastor? Essa parede preta, essa coisa do diabo. O inferno vai ser preto. Eu falei, rapaz, 3 vezes que falou isso para mim, eu falei, eu não quero nem saber que cor que vai ser o inferno. Eu acho que não vai ser tão preto assim não. Vai ter trevas lá. Porque um lugar que está pegando fogo, irmão, você imagina como que é. Eu falei para ele assim, mas eu não sei se vai ser preto. Se for, depois você me fala. Você vê lá. Implicando com a parede preta. O problema é essa parede aqui. Passado um tempo, foi um mover de Deus aqui. Um mover de Deus aqui. Aí veio ele de novo no final do culto e falou assim para mim, pastor de Deus, nossa, que poder de Deus, que unção, meu Deus, hoje, mas que, nossa, hoje o céu estava baixinho aqui. Eu falei, então significa que Jesus estava aqui. Com toda certeza. Eu falei, o Espírito Santo estava aqui. Com toda certeza, Deus estava aqui. Eu falei, então, ele nem está ligando para a parede preta. Porque se a parede preta fosse um problema, Jesus não ia vir aqui não. Acho que o problema está muito mais na língua preta do que na parede preta. Ai doeu, deixa eu ir embora. Vai embora. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Irmãos, escute. Mas essa é a nossa cultura, esse é o nosso país, mais tropical, mais... Você entende o que eu estou falando? E por que eu estou começando a falar isso aqui? Porque hoje, eu não vou ficar lendo versículos. Hoje eu vou fazer igual Jesus quando ia para a praia. Jesus chegando na praia, subiu no barco, pegou o pergaminho, desenrolou, falou, pera aí gente, vamos começar pelos mandamentos. E Jesus pôs a Torá embaixo do braço, que nem naquela época nem tinha assim, em formato de livro, é tudo nos pergaminhos. Pôs embaixo do braço, falou, vamos ler Deuteronômio. Não, irmãos, não era assim não. Para você ter uma ideia, quando você pega os evangelhos, você vê as parábolas de Jesus. E você sabe o que é isso? Eram histórias que Jesus contava em cima de um contexto, para que as pessoas pudessem parar, pensar e raciocinar. E por causa dessas questões mal entendidas, mal interpretadas, irmãos, a gente gosta disso. Porque tudo que mexe com as nossas emoções, trazendo um ponto positivo, é gostoso. Aquilo que mexe com as suas emoções, que te traz tristeza, você não gosta. Mas aquilo que mexe com as suas emoções, que te traz alegria, que te dá prazer, você gosta, eu também gosto. Então tem coisas que nós gostamos. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem coisa que você gosta. Quer ver, aqui no nosso meio, a igreja demorou, mas entendeu que tem que ser eclética. Sabe quando é que a igreja começou a crescer? Quando ela se tornou eclética. Porque teve um tempo que só cantava forró na igreja. Lembra? Era só forrozão mesmo. Então só quem gostava de forró vinha para a igreja. Os roqueiros não se convertiam não. Irmãos, e quando começou os roqueiros se converter e cantar rock para Jesus, meu Deus do céu, esses camaradas sofreram demais. Eu passei por isso, irmãos. Eu passei por esse tempo de você ouvir um louvor e você ser desprezado na igreja porque você ouviu Oficina G3.
Nós até brincava, quando um jovem chegava na igreja, falava assim: oh, me empresta aí esse CD da Oficina G3 aí. Era CD já. Aí ela falava assim: não, vai ouvir Voz da Verdade primeiro, vai ouvir Matos Nascimento primeiro, fica bem crente, depois você vai ouvir Oficina G3. Fruto Sagrado, quem lembra disso aí? Só quem tem mais de 25 anos. Fruto Sagrado, e assim vai. Mas era ruim. Aí uns pagodeiros se converteu. Pagode, ai o diabo, ai do diabo, ai mundo, é o mundo dentro da igreja, é o mundo dentro da igreja. Agora, irmãos, tem coisa que nós não podemos exagerar, né? Tem coisa que não combina com a igreja de jeito nenhum. E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender assim, tem horas que o Espírito de Deus vai falar com você através da palavra. Quem gosta de ouvir pastor, pregador, citando muita Bíblia e lendo Bíblia na igreja, é só quem não lê Bíblia. Porque quem lê, um pinga letra. Quem conhece de Bíblia mesmo, um pingo é letra. Então assim, ó, o pastor Ailton pregou domingo, estou ministrando hoje aqui. Quinta-feira nós teremos um pastor para ministrar. Vai passar aqui o pastor Júnior, vai passar aqui o Jairinho. O Jairinho vai passar aqui. Quase que eu falei uma bobeira agora. Cada um tem uma maneira diferente de explanar a palavra. Todos nós somos instrumentos. Todos nós. Então, se você pegar uma árvore e você for cortar ela com um machado, é uma forma, é uma maneira, talvez mais difícil. Uma serra, um serrote assim, talvez você tenha mais agilidade. Mas com a motosserra, todos são instrumentos, cada um tem um. Quantos me entenderam até agora? Entendi isso? Mas irmãos, se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus não está preocupado, é com a nossa religião, com a nossa religiosidade, com os nossos usos e costumes. Se tem uma coisa que Ele não está nem aí, é com isso. Agora, o que chama a atenção de Deus são os princípios da palavra. Esse ano, olhe bem para mim, é um ano que nós recebemos um rema, uma nova história. Você precisa começar num ponto de partida em quê? Em crer. Em quê? Crer. Fala comigo, crer. Segundo, você precisa não apenas crer, mas você é quase igual, mas você precisa querer. Vocês estão me ouvindo? Você precisa crer, mas você precisa querer. Se alguém crer por você, pode ser que não aconteça. Se alguém querer por você, pode ser que não aconteça. Jesus disse isso. Jesus foi impossibilitado. Ele disse: ó Jerusalém, o Israel, vocês não sabem o quanto eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, para um lugar seguro, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos assim. É tudo que eu queria por vocês, mas vocês fogem das minhas asas. Então Jesus queria, mas Jesus não pôde fazer porque eles não quis. Eles não quiseram porque eles não creram. Você tem que crer e você tem que querer. Crer e querer o que, pastor? Esse já foi startado. Esse ano é um ano de uma nova história. Só que se você não entender uma nova história, você não vai viver uma nova história. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que na nossa geração tem muita gente como Elias, que está salvo, que serão arrebatados, mas que não vão concluir o seu propósito, porque não aprenderam, porque não quiseram aprender, porque não atentaram para a palavra, porque não olharam para Neemias. Nós estamos aí nos carnezinhos de Neemias. Eu fiz uma soma, já falo para você.
Estamos aí nos carneiros. O que ele fez? Ele focou. O inimigo, irmãos, o Sambalate, o Tobias e tantos outros, sabia que não podia matá-lo, não tinha autoridade para isso. Alguma coisa que nós sabemos que é Deus os impedia dessas coisas, mas o diabo é assim. Aí o que eles queriam? Só atrasá-lo. Se nós só atrasar, esse camarada tá bom. Por quê? O diabo não queria que os muros fossem reconstruídos, não queria que as casas fossem reconstruídas, não queria ver a reconstrução, não queria. Mas vamos atrasar. Se nós atrasar um pouquinho, tá bom. Se nós só fazer ele desistir, pode ficar vivo, pode ficar salvo. É assim que acontece nesses dias. Tá assim, irmãos, ó. Assim de gente que vai desistir no meio do caminho. Tá assim de gente, tá assim, ó, assim de gente que vai se distrair no meio do caminho. Assim. Vai ser salvo? Acho que vai. Pode ser que vai. Vai ser arrebatado? Pode ser que sim. Pode ser que vá. Mas vai parar. Porque em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo assim: ô Elias, para. Elias é que disse assim: eu quero parar. Elias é que disse assim: me mata. Não sou melhor do que os meus pais? Quantos estão me entendendo? Fala amém. Aí, nós nos acostumamos. Eu estou falando aqui, irmãos, que tem momento que é importante isso. Eu gosto. Como que eu vou exemplificar para você ver? Tem dia que dá vontade de comer uma comida bem gostosa, não tem? Sim ou não? Só acontece comigo. Que você às vezes fala assim, ó: eu não sei nem o que é. Eu estou com vontade, mas não sei nem o que é. Mas tem dia que você quer ser simples. Eu não sei se você é igual eu. Tem dia que eu só quero arroz, feijão com farinha branca e um ovo frito. Ótimo. Ótimo. Pra batata frita então, melhorou. Se tiver salada de rúcula, eu vou repetir. Tá entendendo? Mas tem dia que você quer um negócio mais diferente. Você fala: eu estou com vontade daquele, sei lá o que nem sei nem o que é diferente. Para você eu não sei. Agora olhe bem para mim. Às vezes nós estamos tão acostumados com um movimento, com uma coisa, com um negócio, com isso, com aquilo. E as maiores mensagens do Espírito Santo na boca dos profetas, na boca de Jesus e dos apóstolos, foram simples e fáceis de entender, sem nenhum emocionalismo, mas com muita transformação. Amém? Amém? Sem nenhum estrelismo, mas com muita unção. Então olha para cá. Esse texto, eu não queria ler aqui do 1. Põe lá no 5 para mim, depois eu explico o 1 aqui, ó. Já deu para ver aí que Deus é Deus de coisas novas, de Gênesis a Apocalipse. Nesse texto aqui, em determinado momento na Bíblia Mensagem, ele fala de A a Z, do Alfa e o Ômega, de A a Z, do começo ao fim. Então quando você olha de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus é Deus de coisas novas. Fala amém. Nós não estamos debaixo de heresia, nós não estamos fora, irmãos, é de Deus, mas você tem que entender isso. É da vontade de Deus, mas nós temos que, mais do que nos emocionar, nós temos que tomar posse dessa palavra. Agora olha isso aqui. Ele está dizendo assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis o quê? Eis o quê? Eu pergunto, você fala: que faço novas todas as coisas. Eis o quê? Ele está dizendo, é afirmação. Isso aqui é da parte de Deus, irmão. Isso aqui é João lá no arrebatamento, lá vendo os céus e a terra. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, deixa anotado aí. Não é só para você não, João. Eles vão precisar saber. Escreve, porque estas palavras são, primeiramente, verdadeiras e fiéis. Irmãos, hoje eu ouvi alguém contando uma historinha. E ele disse que certo dia a Verdade foi dar uma passeada. A Verdade não tinha muito o que fazer, e ela estava meio de boa, e ela foi andar. Ela foi andar um pouco, tal, e de repente ela foi andando assim, e ela chegou perto de um lago.
E quando ela chegou naquele lago, a mentira estava lá no lago se banhando, nadando no lago. Aí a verdade fez uma pergunta para a mentira, e a verdade perguntou assim: ô mentira, como é que está o lago aí? Como é que está a água? Ela disse: a água está boa demais. Pensa olha, eu não quero nem sair daqui. Eu vou ficar aqui, vou ficar até anoitecer. Vem para cá, tá gostoso aqui. A mentira falando. E aí a verdade falou: então é a mentira, mas vou pular. A verdade pulou no lago. E quando ela pulou no lago, ela mergulhou, ela viu que a mentira de fato estava mentindo, porque é só o que ela sabe fazer. Estava frio, a água era ruim, suja, barrenta. E quando ela levantou do mergulho para piorar, a mentira tinha pregado uma peça nela. A mentira já tinha se retirado da água, corrido e pegado as roupas da verdade, e vestiu as roupas da verdade e foi embora. E foi pelo mundo afora, a mentira vestida de verdade, enganando as pessoas. E a verdade olhou e viu e saiu e viu as roupas da mentira. A verdade disse: a mentira me enganou aqui, pegou as minhas roupas e foi enganar o mundo, mas a minha ela não vai enganar. As roupas da mentira eu não coloco. E a verdade tomou uma decisão, eu citei aqui na oração. Ela disse: eu vou voltar nua, e as pessoas vão olhar para mim e ver em mim a verdade, ainda que seja nua e crua, mas a roupa da mentira eu não coloco. Irmãos, quando eu vi isso daqui, eu falei: Santo de Israel, porque tudo que nós vemos hoje, uma mentira embrulhada de verdade, é tudo que nós vemos desde Gênesis, uma mentira embrulhada de verdade, e é tudo que nós temos visto desde que mundo é mundo, as pessoas preferindo a mentira, só porque ela está vestida de verdade, mas não tem coragem de assumir a verdade, que é nua e crua, porque tem que pagar um preço. Aqui está dizendo: escreve essas palavras, escreve aí, vai ser passado para frente. Por quê? Porque elas são verdadeiras e elas são fiéis. Quais palavras são essas? Se você pegar o contexto lá de cima, você vai ver que vai vir falar. Ele fala: faço novas todas as coisas, tudo mais, lá do versículo 1. E aqui ele afirma, o que é a verdade, irmãos? Que Jesus está afirmando, que o anjo está afirmando a João, que o ser celestial, branco, brilhoso, de cabelo branco, de olhos como de fogo, de espada na boca, que João viu aqui, é o próprio Jesus. Quais são essas verdades? Fiéis. Deus é um Deus de coisas novas. Então a mentira está se vestindo de verdade, dizendo para você: mais um jargão, bobo, é mais uma faixa na parede, é mais um meio de pegar seu dinheiro, é mais um meio de segurar para isso, é mais um meio daquilo, é mais um meio daquilo. Deixa eu te dizer, isso daí é a mentira, tá? E se você quiser acreditar nessa mentira, você até pode ser salvo, quem sabe pela misericórdia, mais tarde. Você até pode ser arrebatada mais tarde, mas você não vai cumprir o seu propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque para cumprir o propósito tem que passar pelo processo. Alguém disse: o propósito de Jesus não era a cruz. Olhe bem para mim, esquece quem está ao seu lado. Muitas vezes nós pregamos assim: a cruz foi o propósito de Jesus. A cruz foi não, a cruz não foi o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era a morte, e Jesus morreu. Ele cumpriu o seu propósito. A cruz era o processo de Jesus. A via dolorosa era o processo de Jesus. Entende bem? Então, quando nós abrimos mão do nosso processo, lá na frente, por uma misericórdia, uma bondade, eu posso até ser salvo, posso até ser arrebatado, mas o propósito eu não cumpri. Então, olhando para esse texto, Deus é Deus de coisas novas. Eu não preciso mais. Eu não vou expor ninguém, só vou citar, que às vezes as pessoas nem quer que seja citada. Mas alguém me perguntou esse dia: pastor, onde que eu posso pesquisar
sobre o Natal, é tanta coisa que fala sobre o Natal, tal. No YouTube, é tanta coisa, não dá nem para acreditar. Entrou no YouTube, pesquisou, vai aparecer mil e uma histórias, inclusive as verdadeiras. Mas sabe o que eu falei? Mas eu não fico pesquisando não, sobre o Natal no YouTube não. Sabe por quê? Porque Gênesis até Apocalipse não fala nada disso. A Bíblia para mim é suficiente. Para que eu vou pesquisar se a Bíblia não está falando nada disso? Entendeu? Vocês estão me compreendendo? Então, escute aqui. Para mim, eu não preciso que ninguém venha me convencer que esse ano vai ser um ano de uma nova história. Eu já estou convencido. Por quê? Por causa desse versículo? Não, desse e de tantos. Desse e de todos mais. E se tivesse só esse, pastor? Já era suficiente para mim. Está na Bíblia? Vai acontecer. Então, o que eu quero que você entenda? Olhe bem para mim aqui agora. Outra coisa que nós gostamos é quando a obra de Deus, a liturgia do culto, se torna os contos de fadas que nós assistimos nos desenhos animados e nos filmes. O pó de pirim-pim-pim lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, plim, tá, aconteceu. A lâmpada mágica do Aladim, você esfrega e tem 3 desejos. Entende isso? Nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em tantas coisas que não é verdade. E aí nós passamos a acreditar que é assim que Deus está agindo. Nós somos tão cauterizados com essas coisas. E aí nós achamos que é assim. Esse ano é um ano de coisas novas. Deus tem uma nova história para mim. Então eu estou aqui, Senhor, de braço cruzado, e dá o seu jeito aí. O pastor pregou, o outro profetizou, a outra falou, e eu quero que aconteça assim na minha vida. Então, eu estou aqui na minha rede, estou aqui no meu travesseiro, estou aqui no meu sofá. Vai fazendo. Não, meu Deus não age assim. Nunca se esqueça dos princípios. Então vamos pensar aqui. Você crê que Deus é um Deus de coisas novas? Quem crê? Você quer que coisas novas ou uma nova história seja escrita na sua vida? Quem quer? Então vamos ficar atentos nos princípios de Deus e na movimentação do Senhor. Vamos entender isso. Porque assim, lá no Gênesis, o homem cai e o problema se instala. Mais tarde Deus fala: tenho algo novo para esse povo. Eu tenho algo novo para a humanidade. O que Deus faz? Deus olha para Noé e Deus diz: Noé, construa para mim uma arca. Por quê? Porque eu tenho novidade de vida. Vou destruir tudo e em você, Noé, eu vou começar tudo de novo. Então, Noé, feche os olhos, conta até 3, que quando você abrir os olhos, vai estar uma grande arca na sua frente. Não. Deus tinha coisas novas, sim ou não? Deus tinha coisas novas, sim ou não? Mas o que Noé teve que fazer? Se esforçar. Teve que crer. E teve que construir. Quem construiu a novidade de Deus nos dias de Noé foi Noé. Eu acho que você está começando a entender. Deus tem uma novidade de vida para você? Tem. Número 1, você tem que discernir e ouvir a voz de Deus. E depois de você ouvir a voz de Deus, você vai ter que se esforçar. Eu venho falando isso esses dias aqui. Para que essa história, esse propósito, essa vontade de Deus aconteça na sua vida. Tudo que Noé teve que fazer, do jeitinho que Deus falou, não do jeitinho que ele quis. Deus, não tem um jeito mais fácil, Senhor? Não teve nada disso. Vai lá, Noé, busca madeira na floresta, aí traz madeira. Agora, Noé, faz assim com a madeira, betume, Noé, precisar de betumato isso aí, tá, Noé? De cima e embaixo, os 3 pavimentos. Os 3, os 3, quero que betuma tudo, tá, Noé? Então tá, agora madeira de acácia, Noé. Agora isso aqui, Noé. Agora, tudo Noé teve que fazer. Qual foi o anjo que ajudou Noé? Nenhum. O único momento que aparece anjo na arca é quando começa a chover e o povo tenta entrar. O anjo fechou a arca pro lado de fora, só. Então olhe para mim, é uma nova história? É, mas você vai ter que se propor a construir. Você vai ter que se esforçar. Sabe por quê? Porque Noé também tentaram distraí-lo. Irmãos, a Bíblia não descreve com assim, mas você não acha que muitas pessoas foram em Noé e falaram: Noé, não,
Vem cá, Noé, cá para nós. Que negócio de arca é isso aí, Noé? Pensa comigo, irmãos. Que negócio de nova história? Que negócio é esse aí? Que conversa é essa de que... Não, Noé, para com isso aí, Noé. Teve, irmãos. Mas o que Noé fez? Deixou essa voz de lado, ouviu a voz de Deus. Eu até compartilhei hoje, coisa boa, eu gosto de compartilhar. Mas alguém disse assim, lá no Éden, a Bíblia diz em Gênesis que o diabo se transfigurou da serpente. Não era a própria serpente, era ele transfigurado de serpente. Está na sua Bíblia. E ele enganou a mulher. E hoje, continua enganando, mas de uma forma diferente, transfigurando de qualquer outras coisas, inclusive de gente, para vir em você e falar, não, isso aquilo não, aquilo outro não. E a colocação desse homem de Deus foi muito boa, porque ele foi para a palavra, e ele disse assim, quando Jesus estava indo para o seu propósito, Pedro se levantou e falou, Jesus, o Senhor tem que ter misericórdia de ti. É lindo isso, irmãos, porque nós pensamos que Jesus está falando com Pedro, mas Jesus não está falando com Pedro, Jesus está identificando a serpente, Satanás, o diabo, na boca de Pedro. Jesus olha para Pedro e fala, aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Ah, mas ele chamou Pedro de Satanás? Não, ele identificou quem é que estava falando na boca dele. Uma nova história vai ter? Vai ter. Ele é Deus de nova história. Terá empacou lá na cidade de Ur dos Caldeus, morreu. Vai saber quantas vezes Deus falou com Terá e ele não quis dar ouvido. Aí Deus chamou Abraão ainda, falou, Abraão, vai lá para a terra que eu te mostrarei, sai daí. Começou uma nova história, vou fazer de ti uma grande nação. Deus cumpriu com tudo que falou para Abraão, cumpriu. Mas o que Abraão teve que fazer? Fala comigo assim, ó, obedecer. Teve que obedecer. Enquanto eu estou pregando aqui, olhe bem para mim, pense assim, Deus tem uma nova história para você? Tem. Qual a área da sua vida que você mais quer isso? Vai visualizar isso aí, mas você vai ter que passar por esses crivos, irmãos. Se você não tiver coragem de se esforçar, não vai. E vou te falar mais uma, hein? Sacrifício de tolo é perda de tempo. Faz não. Está aqui alguém, como diz o meu pastor, que é o seu amigo, vou te dar um conselho: Deus não recebe sacrifício de tolo. Não. Faça o simples, mas que seja o princípio de Deus, e a nova história vai ser escrita. Abraão, ele teve que fazer o que, irmãos? Obedecer. Agora, para mim e para você que estamos aqui hoje, sentado nessa igreja, que cada dia está ficando melhor, parece que é muito simples, mas não é. Nos dias dele foi muito difícil. E nas áreas fáceis, olhe para mim, é fácil obedecer, mas nas difíceis, você está disposta a obedecer? Sim, pastor, estou. A nova história vai ser escrita. Não, pastor, não estou. A nova história não vai ser escrita, vai ser assim. Quer mais um exemplo? Vou dar mais um para você. Deus tem uma nova história. Está aí. Eis que faço novas todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vou conseguir ir livro por livro, mas se eu tivesse tempo e conhecimento, eu poderia passar livro por livro. Você vai ver Deus fazendo nova história. Deus tem nova história? Tem nova história. Você quer ver mais um? Quer mais um? Então tá, Jacó, o problemático, Jacó, como a Bíblia diz, o trapaceiro, Jacó, que era acostumado a enganar, que também foi enganado várias vezes. O que Jacó teve que fazer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, sem querer desautorizar ninguém, mas eu quero que você medita nisso. Na Bíblia não está escrito que os humilhados serão exaltados. Na Bíblia está escrito que quem se humilha será exaltado. Você pode pesquisar.
Você pode pesquisar e vir aqui e ler aqui. Deus tem algo com os humildes? Tem. Deus tem algo com quem é humilhado? Tem. Deus tem compaixão desse. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que se humilha, esse será exaltado. Então olha aqui, Jacó fez tudo o que tinha que fazer, e Jacó começou a não gostar das colheitas daquilo que fez. O que Jacó teve que fazer? Ele teve que passar o val do Jaboque, ele teve que ter um encontro genuíno com Deus. A Bíblia diz que ele luta com o anjo, não no sentido de afrontar a Deus, mas no sentido de buscar uma bênção, e ele recebe uma bênção só depois que ele se humilha, só depois que ele paga um preço. Então olhe para mim, tem uma nova história? Tem uma nova história, mas você está disposto? Você está disposta a se humilhar? Você está disposta a lutar até que o anjo de Deus te toque, marque você? A vida desse cara, irmãos, foi tão mudada que até o nome dele foi mudado. Tudo foi mudado. Ele ia indo assim, e conforme ele ia indo, Deus ia na frente transformando tudo. Esaú, pronto para matá-lo, quando viu o amor, quando viu o ajudou, teve compaixão, pegou ele, colocou na sua própria cavalgadura, levou e chegou lá e falou: irmão, tudo que era para ser seu aqui, e que não é mais, pode pegar tudo, pega essa parte aqui que sempre foi sua, coloca o seu povo aí, coloca a sua descendência aí. Por quê? Porque Deus já estava nesse negócio depois que ele, mas tinha uma nova história. A nova história aconteceu quando ele fez isso. Então eu quero te convidar a não ficar só nas minhas palavras e nem nas outras que virão. Eu quero te convidar, abra bem os seus ouvidos, a você ir para a palavra de Deus, e você começar a meditar aqui em todos os contextos bíblicos aqui, irmãos. Como é que Deus age para que uma nova história aconteça? Se você não estiver disposto a se esforçar, se você não estiver disposta a obedecer, se você não estiver disposta a se humilhar, não vai. Enquanto você que estiver tentando proteger sua reputação, seu ego, enquanto não dá, você vai pular uma etapa, essa etapa pulada, só voltando atrás e resolvendo, senão não resolve. Não dá, não tem jeito. Eu poderia aqui continuar falando de mais alguns, eu poderia entrar aqui no Novo Testamento, eu poderia falar um pouco de Pedro, Paulo, então, meu Deus, eu poderia falar um pouco mais do filho pródigo, eu poderia falar de tantos outros, mas vamos falar de você, um minutinho, vamos falar de mim, vamos falar de nós. A nova história está aí. Eu quero nova história? Eu quero. Eu creio na nova história? Eu creio. Mas eu vou pagar o preço? Mas eu vou obedecer? Pergunte isso para você mesmo. Mas eu vou crer? Mas eu vou me humilhar? Eu vou me esforçar? Será que eu vou fazer isso? Ou vou ficar esperando o pregador da varinha mágica? Eu vou ficar esperando aquele que vem, pum, e muda tudo. Porque não haverá uma nova história, desculpa. E 2022 para você vai ser igual ou pior 2021, se você não estiver disposta a mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Como é que Jesus vai fazer uma nova história em nós? Ele vai mudar o nosso comportamento, Ele vai mudar as nossas atitudes. Então, como eu exemplificaria isso? 2021 ou até 2021 você só desonrou. 2022, nova história. Você tem que parar de desonrar, você tem que honrar. Entendeu? 2021 você só fofocou, maldizeu, falou mal, você só se envolveu com essas coisas, trambicagem, trapaceagem, tudo isso aí. 2022, mudança. Você vai ter que parar com isso daí.
Porque senão Deus seria injusto, Jairo. Anderson, Deus seria injusto. Você faz tudo direitinho, tudo bonitinho, aí Deus olha para mim e fala: gostei daquele pastor, e faz de tudo para mim, sendo que você que está no... Não, não é assim. Deus não é injusto. Amém, queridos? Deus não é injusto. Existe um padrão de Deus, e nós vamos ter que entender esse padrão. Não importa qual seja a área que você quer uma intervenção de Deus poderosa, se você não tiver a iniciativa de tomar uma atitude de mudança de comportamento, os seus resultados não vão mudar. Muito pelo contrário, eles tendem a piorar cada vez mais. Porque, irmãos, porque o diabo é legalista. Deixa eu te explicar uma coisa para mim encerrar. O reino espiritual é legalista. Todo reino espiritual, seja o inferno, seja da maldade, ou seja os céus, só vai agir por legalidade. Ou seja, o diabo age na quebra de princípio, os céus agem na prática dos princípios. Ficou fácil de entender? O diabo não dorme, mas quando você acorda, hoje, ele fala: hoje eu vou pegar ele. Aí ele chama lá uma meia dúzia, ou uma legião, e fala: ó, hoje você vai lá para Birigui, solta as bruxas lá. Não, não é assim não. Ele vai agir, ele vai trabalhar para que você quebre princípios, ou, olhe para mim, ele vai ficar olhando para você, esperando você quebrar. Quando você quebra, ele não pede permissão. Ah, mas tem um anjo muito forte, que o pastor falou lá, que tem um anjo forte que vai vir, e o anjo vai me guardar. O anjo não vai poder te guardar. O anjo não vai poder me guardar, porque o anjo sabe que tem um princípio. Lembra quando Daniel ora e Satanás quis fechar o reino do Espírito, o celestial, e não deixou o anjo mensageiro descer? O que a Bíblia diz? O anjo chega, a primeira coisa que ele faz para Daniel, ele presta ali um relatório para Daniel. Ele fala: não, deixa eu te dizer uma coisa, que primeiramente eu tenho que dizer para você, que desde o primeiro dia que você aplicou em oração, Deus te respondeu. É que o principado fechou lá, não deixou passar. O que o anjo fez, irmãos? Não havia nenhuma quebra de princípio, não havia nenhuma legalidade para o inferno fazer aquilo. O inferno não pôde impedir que Daniel recebesse uma resposta. O anjo mensageiro volta, e o anjo de guerra desce, e por 21 dias ele guerreia, e ele abre o espaço, e o anjo mensageiro desce. Porque se não tem quebra de princípio, não tem legalidade. Se não tem legalidade, pode ser o Satanás do inferno, quem seja, não vai agir. Não vai. Não tem. O salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Sabe quando é que o salmista faz isso? Depois que ele se arrepende, e depois que ele renova a aliança com Deus. Acabou. Então, assim, centenas e milhares de promessas e bênçãos, e eu não consigo imaginar qual é a história que Deus tem para mim. Tento, mas não consigo. Mas quando elas vão acontecer? Quando eu vir por princípio. Então vai ter dias aqui que nós vamos nos emocionar demais. Quem está comigo? Quem está comigo? Vai ter dias que vão ser dias histéricos, faz parte. Mas nunca vamos sair do princípio. Nós nunca vamos ficar focados na liturgia, na religião, na religiosidade. Porque Deus tem as suas maneiras, a sua multiforme graça de se mover e de agir no nosso meio. Alguém pode dizer amém? Então, assim, fique de pé. Coloca aquele hino lá do Thales. O Ministério do Louvor sobe aqui, que assim que terminar nós vamos fazer o ato profético bem rápido. O hino do Thales está na agulha aí? Pega o seu prospecto. Quando não tem emoção, tem que ter fé para crer. Pegue seu prospecto. Esqueci, joguei fora, esqueci em algum lugar. É o tanque, você se importa. Pegue seu prospecto. Coloque
Coloque o hino, por favor. Levante ao céu o seu prospecto. O Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que nos traz luz. Você pode levantar assim? Você pode levantar aos céus. Jesus pode escrever a sua história de novo. Enquanto você ouve essa canção, pense naquilo que você projetou. Olha o que ele fez comigo. Porque tudo que nós precisamos é que os nossos projetos A chance de dar tudo errado era tudo. estejam alinhados com a vontade de Deus. Mas olha o que ele fez comigo. Eu creio nessa nova história, mas eu creio também nos processos. No olhar eu carregava um pouco de morte. Agora é hora que você tem que orar ao E Senhor. a minha festa tava tão vazia de Ainda que você não esteja tão emocionado, emocionada, agora é hora de você fazer uma oração consciente. pensei que o rio ia secar. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a crer como Abraão e obedecer. Vai fazer Que o Senhor possa nos ajudar a crer como Noé e se esforçar. um dia já cansado disso, pai, não quero Que o Senhor nos ajude, prisioneiro da maldade. como tantos outros. E ele me chamou de filho. Porque tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor tem para esse novo ciclo Perdão me humilhou. 2022 para as nossas vidas, possa acontecer para a glória do seu nome. E ele foi Que o Senhor venha nos lapidando, nos ensinando, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo alicerçar os nossos pés na rocha, pés no chão, pés na rocha, me lavou com o seu sangue. entendendo que o momento que nós tivermos que nos esforçar, vamos nos esforçar. O momento que nós tivermos que nos humilhar, nós vamos nos humilhar. É cheia de sorriso. E o que preciso for, mas Senhor, que Satanás não encontre nenhuma legalidade em nós. O ano já está Vai fazer assim. em andamento. Terceiro culto. Ele é meu melhor. E nós oramos nessa hora, para que possamos mudar as nossas atitudes. Ah, Jesus, nos ajude a parar de mentir, de defraudar, de desonrar e de tantas outras coisas que abrimos legalidades. E que na medida que o Senhor for escrevendo, possamos ir avançando e crescendo. Eu oro agora, Senhor, para o mês de março. E eu profetizo que seja um tempo, meu Deus, de muita unção nas famílias. Que toda sofisma, todo o intento de Satanás, todo o dedo do diabo trazendo destruição, seja anulado no nome de Jesus, pelo poder que há no princípio das tuas promessas e da sua palavra. Que as famílias, Senhor, congregadas nessa casa, possam crescer e florescer para a glória de Deus. Que toda ação maligna seja neutralizada, destruída no poder do nome santo de Jesus. E que toda sorte de bênção venham sobre a vida do seu povo, dos teus filhos e da sua igreja. E que os projetos nossos aqui estejam alinhados aos seus, para a glória do seu nome santo. E todos digam amém. Amém? Quando você recebe essa palavra, quando você recebe essa oração, vai ser assim na sua vida. Então, coloque os seus pés no chão
hoje aqui, deixa um pouquinho a emoção de lado e sai daqui consciente daquilo que você precisa fazer já nesses dias aqui, nesses primeiros dias desse ano. Antes de nós cantarmos, nós vamos ofertar. E como que a gente faz? A gente oferta, aí você já entra lá no hino, Uma Nova História. Entra lá numa Nova História, para nós já fazer o ato profético e encerrar, beleza? Aviso não tem, né? Acho que não. Pegue aí a sua oferta nas suas mãos. Eu quero que venha aqui no altar os irmãos que vão trazer os talões. Isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Para a gente continuar progredindo, nós só precisamos de 50 pessoas que voltem a ser fiel nesse projeto Neemias. Só 50. Em 5 meses, o exaustor vai estar pago, não é colocado, é pago, porque a partir do momento que der uma entrada, já vem aqui e instala em 2 dias. Mas aí em 5 meses está tudo pago. E aí nós continuamos com outros projetos e outras coisas que é necessário ser feito, também para o nosso conforto, mas para a glória de Deus. É só R$50. Não olhe assim, R$50, não olhe, é só 50. Qualquer coisinha vai 50. Então, nós temos essas pessoas. É possível que 50 irmãos peguem esse projeto Neemias e traguem no altar de Deus. Que eu já tenho o meu do ano passado, as coisas velhas ficou para lá. Do ano passado, se sobrou lá por algum motivo, jogue fora e comece novamente. Mas assim, diante de Deus, eu vou pedir uma coisa para você. Não faça um voto com Deus que você mais tarde vai negligenciar. Não faça não. Eu prefiro ficar no calor aqui, entende? Eu prefiro. Então, ao você trazer a oferta, se o Senhor toca o seu coração, se o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, se você entende que você precisa fazer isso para o Senhor e para o reino de Deus, você vai começar. É melhor até que você escreva na capa assim, 2022, tá bom? E você vai fazer para o Senhor, tá bom? Levante aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. A palavra que nós ouvimos aqui é mudança de atitude. Talvez o ano passado o diabo riu da nossa cara, entrou com legalidade porque começamos e paramos, e por isso ele impediu tantas coisas de acontecer. Mas que esse ano o inferno não tem essa força. Todos aqueles que vierem, Senhor, no altar, fazendo essa aliança, esse compromisso do projeto Neemias, que eles possam ir até o final para a glória do seu nome. Eu oro agora pelas sementes, eu oro agora pelas ofertas, que os teus filhos cresçam e prosperem poderosamente, e que eles possam receber de cada semente 100 por 1 para a glória de Jesus, e todos digam amém. Sai do seu lugar com muita alegria.
da salvação. Salvação, vamos lá. Ouvirei de sua boca te abençoar. Não baixa a cabeça não, pega pra você. Uma nova história Deus tem pra mim. Mais um pouco, vamos lá, isso. Quebra a câmera aí. Todo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi. Ouvirei de sua boca te abençoar. Todo mundo, uma nova história. Pode segurar aí. Glória a Deus, amém. Isso, pega aí, entrega para um diácono, uma diaconisa. Irmão, eu tô achando vocês meio sem fé, assim, sabe? Será que se eu bater nessa bola vai acontecer alguma coisa? Sem fé não vai acontecer nada. É só um ato profético, amém? Amém? Mas tudo vai depender da minha e da sua fé. Cada dia que passa desse ano, eu tenho acordado, eu fiz um propósito comigo e com Deus. As primeiras palavras minhas, quando eu desperto, ainda deitado assim, porque eu já não acordo pulando da cama não, eu não sou galo, não, já acordo. Não, eu acordo primeiro, vou, sabe aquele processo, mas eu já vou declarando no meu espírito, sabe? Eu vou falando, esse é o ano, Deus falou, ainda que eu não... Comece a fazer isso, você vai ver que vai ser assim na sua vida. Levante as mãos, vamos agradecer a Deus, ao Senhor. Nós temos 2 visitas, olha que bênção. Domingão você estava mais animado, a bola não caiu tanto. É a Juliana e o Márcio. Onde vocês estão? Levante a mão para nós te ver, conhecer. Sejam bem-vindos, filhos. Gostou? Pode retornar. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Nossos cultos aqui é de terça-feira às 20 horas e domingo às 19, né? 19? Domingo às 19. Venha sempre que quiser, sempre que puder, tá bom? Da próxima vez já vai fazer parte desse povo que vai morar nos céus. Levante as mãos bem alto. Vamos agradecer, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, mais um dia desse ano. Eu sei que o Senhor está escrevendo. Hoje o Senhor veio nos ensinar. Hoje o Teu Espírito Santo veio nos fazer testificar, veio nos fazer abrir a nossa mentalidade, a nossa visão acerca daquilo que o Senhor quer para nós. Eu creio, nós vamos sair daqui com coragem, nós vamos sair daqui com fé, nós vamos sair daqui pronto para obedecer, nós vamos sair daqui pronto para pagar o preço, nós vamos sair daqui, Senhor, para viver todo o propósito, Senhor Jesus, cumprindo cada princípio, cumprindo cada processo. Leva cada um em paz, livra do mal e das obras contrárias. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo viva, reina hoje, para todos sempre. Amém e amém. Se você não tem esse prospecto, procure um diácono, uma diaconisa, ele vai entregar para você. Você pode fazer o seu projeto e apresentar ao Senhor. Vão na bênção, vão na paz em nome de Jesus. Eu não mereço, mas sua graça
mas sou